Shalom, shalom, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós aqui para mais um repartir da palavra do Senhor, onde estamos declarando, onde estamos movendo, né? Nós estamos na semana da sincronizando a noiva quântica, estamos nessa sincronia, nessa frequência dessa trajetória da noiva, essa trajetória quântica dessa noiva. Então, nessa quinta-feira das frequências rompedoras, nós temos as frequências rompedoras, medidas precisas nas decisões, a frequência de amor, que rompeu o véu da condenação, restaurando o caminho eterno. Então, aqui, né, na palavra do Senhor, ela é muito clara em dizer, nesses temas grandes, né, que nós temos agora, esses temas, quando a gente olha e fala, meu Deus, que tema comprido, grande, mas cada um é importante da gente entender e sentir, né? Porque nós vamos vivendo a palavra de Deus todos os dias. Então, essa palavra que o Senhor traz para as nossas vidas, com certeza ela nos dá esse alimento e esse acesso. Então, nessa palavra que o Senhor tem aqui, nessa quinta-feira, as frequências rompedoras. Então, como nós estamos falando dessa trajetória quântica, essas frequências, elas rompem. Então, a frequência da voz, a frequência da palavra que está sendo anunciada para nós, ela muda cenários, sentenças, ela transforma, ela liberta e ela nos dá o acesso da palavra de Deus. Então, aqui na palavra do Senhor, que é um versículo, um capítulo bastante conhecido aqui de João 3:16, mas mesmo sendo conhecido, o importante não é o ser conhecido por muitas pessoas, mas sim aquilo que muda e transforma a nossa vida. Então, olha só o que diz aqui em João 3:16. 3:16, olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos aqui esse amor, porque Deus, ele é amor. Quando a gente falando desse Deus e amor, é a essência do Senhor, ele tem essa essência de amor, né? Então, porque ele amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? É a terra? Não, somos nós. Ele amou esse mundo, essa terra, somos nós, de tal maneira. Esse amor é aquele amor que nós sempre falamos, que nós conversamos muito sobre esse amor de Deus, esse amor paterno, fraternal, esse amor que ele é imutável, ele não muda, o amor dele não muda por nós, esse amor inefável, ele não acaba, ele não se esgota, ainda que nós passamos situações lutas, diversidades, e às vezes nós decepcionamos a Deus, mas ele continua nos amando, porque a essência de Cristo é o amor, né? Então ele deu o único filho dele para que morresse por nós, para que nós não perecemos. Se nós estamos aqui na continuidade da palavra dele e no dia de hoje, 2026, e a gente conseguir falar da palavra desse Deus tão amável. Quando nós pensamos em amor, muitas pessoas pensam, amor de sentimentos, né? De eros. Não, irmãos. Esse amor é um amor que não é um sentimento. Não é sentimento igual nós amamos alguém. Pessoas que às vezes falam, eu amo aquela pessoa. Mas do mesmo jeito que ela ama, de repente ela não ama mais. E que amor é esse? Nosso Deus não é assim. Ele continua nos amando, ainda que nós não merecemos esse amor, porque é um amor imerecido, nós não merecemos esse amor. Então nós vamos vendo a palavra do Senhor nos ensinando o poder desse amor que Cristo tem para nós, esse amor que realmente, né, quando nós falamos aqui, a frequência de amor, é a frequência do amor de Deus, que rompe o véu da condenação, ele nos tira dessa condenação de morte, dessa condenação de não ter mais solução, para nos colocar, para romper mesmo, né? E nos tirar dessa condenação, restaurando o caminho eterno.
Então Deus ali, aquele ato de amor, né? Ele entregar o teu filho para nós, ele nos deu essa condição realmente de ter um caminho eterno. Então, o que nós estamos buscando do Senhor, essa noiva que está sendo transformada, adornada, que o Senhor está trabalhando, o que nós estamos buscando e o que esse ato do Senhor, essa frequência de amor nos impulsiona, né? E quando nós falamos a respeito de amor, né? Quando a gente ama, amar aquele que nos fere, é uma forma de demonstrar realmente esse amor de Cristo. Amar quem nos fere, irmãos, não é algo fácil. Mas se nós queremos ser imitadores do Senhor, se nós queremos exalar o Senhor em nossas vidas, nós precisamos aprender a entregar esse amor de Cristo para todos. O amor de Cristo para a vida dos meus irmãos. O amor de Cristo que muda as nossas vidas. Olha o que diz aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 9. Olha o que está dizendo. Aleluia. 4, 9. Olha o que fala. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco. Realmente nós temos esse amor de Deus em nossos corações e ele manifesta esse amor para o próximo. Então, aquilo que eu estava falando, né? Nós manifestamos esse amor para o próximo, né? Para que por ele vivamos. Então, é somente por meio de Cristo. Porque a nossa natureza humana do ser humano, é uma natureza na qual nós, se deixarmos, a gente não quer amar quem nos fere. A gente prefere longe. Hoje é muito mais fácil as pessoas saírem de perto, né? De bloquear, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas a minha mãe, ela fez esse gesto de amor tão grande de nos ensinar a amar aquele que nos fere. Meus pais, quando eu era criança, se eu brigasse com meus irmãos, eu falava que eu não ia mais falar com eles por alguma coisa que nós os chateamos. Então, os meus pais colocavam a gente dentro de uma camisa larga, às vezes a camisa da minha mãe ou do meu pai. Ela colocava eles colocavam nós dentro dessa camisa e nós tínhamos que amar aquele que está nos ferindo. Então, era necessário aquele momento e ele fazia a gente beijar um ao outro. Não, beija, abraça e vocês vão ficar um tempo ali perto, entendendo que por mais que alguma coisa te chateou, você precisa exalar esse amor. Os meus pais ensinavam isso pra gente. E hoje Cristo vem nos ensinar isso. Exalar o amor de Cristo, né? E para que nós possamos viver. Porque quando a gente decide amar aquele que nos ofende, decide amar como uma forma até de perdão. O perdão não é sentimento, né? A gente já falou sobre isso. Mas o perdão é uma decisão inteligente, porque se nós não perdoarmos, o Senhor também não vai nos perdoar. Então a importância, irmãos, de nós exalarmos esse amor para outros, exalarmos o amor de Cristo para aquele que nos fere, exalar o amor de Cristo para aquele que machuca a gente. Essa é uma das formas que nós entendemos o que é ter Deus dentro de nós. O que é ter esse amor, o Espírito Santo que exala o amor do nosso Pai dentro de nós, é justamente isso que Deus quer nos ensinar. Olha também o que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Irmãos, tenha tempo para ouvir e ler a palavra de Deus. Tire esse tempo de qualidade, sabe? Não correndo, eu vou fazer isso de qualquer jeito, não. Que você possa ter qualidade com o tempo e as coisas do Senhor. Olha só o que está dizendo. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo. Porque aqui, irmãos, essa palavra nos ensina que a cruz faz possível
para toda pessoa e todo crente que vem até a presença do Senhor no trono de Deus. Então é necessário, irmãos, nós tendo ousadia para entrar no lugar santíssimo. Nós precisamos ter essa ousadia. É importante pelo sangue de Jesus Cristo, por aquele ato de amor naquela cruz por nós. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu derramar o sangue dele para que nós venhamos estar aqui. Esse amor exalado para outras pessoas vem de Deus. Como eu disse, da natureza humana, se for preciso, né, na palavra do Senhor diz que o coração do homem é mau. Mas esse coração que é modificado quando nós somos encontrados pelo Senhor. Deus modifica o nosso coração. Ele nos chama para essa realidade. Ele nos chama para essa transformação. Ele nos chama para esse amor, para exalar o amor do Senhor. Então nós vemos, né, nessa trajetória dessas frequências rompendoras, é justamente porque essa frequência de amor que ela rompe esse véu da condenação e ela restaura esse caminho eterno. E você hoje está aqui nos acompanhando, recebendo esse caminho eterno, recebendo essa palavra que vem direto do coração de Deus, nos ensinando o que essa cruz nos representa. Tem pessoas que querem, às vezes, andar com esse crucifixo, né? No pescoço, na orelha. Mas nós sabemos que é muito importante a gente lembrar dessa morte de cruz, desse gesto de amor tão incrível que Deus traz para as nossas vidas, para nos ensinar. Exalar o amor de Cristo, nós temos a certeza de que todos os dias, em todo o tempo, nós vamos viver esse Deus tão bondoso, esse Pai celestial, esse Senhor eterno que guarda as nossas vidas, esse Senhor eterno que guarda e cuida de cada cenário que nós estamos vivendo. Se você está aí hoje acompanhando e tem dito para o Senhor, Senhor, eu não tenho exalado o teu amor como eu deveria, eu não tenho tido realmente romper esse véu da condenação em mim. Eu não consigo expressar o amor do Senhor para outros. Eu não consigo exalar o amor de Jesus para outras pessoas. Então você não pode ser chamado de cristão. Você não pode ser imitador de Cristo se você não exala o amor de Cristo para quem precisa. Isso é uma das formas que o Senhor sempre fala, que nos mandamentos dele, ele fala para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Como nós vamos amar aquele que nos persegue se nós não amarmos ao Senhor? Como nós vamos nos amar se nós não amamos ao próximo? Então que hoje, no dia de hoje, essa palavra que vem de encontro ao teu espírito venha trazer para você mudanças, transformações, porque nós pensamos tanto e falamos tantas as coisas. Por isso que é importante nós sempre pensarmos, irmãos, que a letra mata. Porque muitas pessoas entendem e conhecem a palavra de Deus, mas elas não conseguem praticar o amor de Cristo. Elas não conseguem exalar esse amor de Cristo. E isso é um dos atos mais bonitos que a gente pode ter na vida de alguém. Que a gente possa exalar o Senhor. E com certeza esse ato de amor que Deus nos traz, nos mostra. Eu quero trazer uma palavra que o Senhor falou comigo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar rapidinho. A palavra do Senhor, na qual o Senhor está sempre declarando a respeito de exalar esse amor, ter esse amor em nossas vidas, é o que nos dá direção, né, para que nós possamos ter a direção da palavra do Senhor. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 14, diz aqui:
segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus o entende, e o Espírito fala mistério, mas o que profetiza fala aos homens edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo. E eu quero que todos vós falais em línguas, mas muito mais que profecias, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, e não a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então nós vemos aqui também uma forma de amor, né? Aqui, irmãos, a palavra que eu queria trazer para os irmãos se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 13, falando sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Ainda que eu falasse, né, as línguas, né? Quando a gente pensa nisso, falar em línguas, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, falar em línguas, e não tivesse caridade, não tivesse amor, né? Porque amor e caridade têm o mesmo significado. Se eu não tivesse caridade, eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, como o sino que tine, né? Não se refere, irmãos, a instrumento musical moderno, né? E sim, tudo que fazia era nada mais que ruídos. E ainda que estivesse o dom de profecia e que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu transportasse os montes, né? Quando a gente fala a respeito de fé, se você tiver fé, você pode transportar um monte do outro, né? Ainda que eu tivesse os dons espirituais, que se fosse evidente, se eu não tivesse amor, nada seria, nada teria efeito. Então, nós vemos que a base de tudo, realmente, da edificação, a edificação e base mesmo, a estrutura é o amor. Então, se nós não temos amor, de nada isso adianta. Então, ainda que eu fale a língua dos homens, fale a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu fizesse tudo isso, sem amor, nada adianta. Então, ele anula todas essas outras coisas se você não tiver ele. Se o amor não tiver ali conectado a todo tempo de todas as coisas que você vai fazer, se você não tiver amor, irmãos, de nada adianta. Então, no nome de Jesus, que essa palavra, ela entre no teu espírito e que você possa entender o propósito realmente dessas frequências rompedoras, daquilo que Deus tem feito com a minha vida e com a tua vida. Esse amor de Jesus, que foi entregue por nós na cruz, nos mostra o quanto nós precisamos estar conectados com o amor de Cristo dentro de nós, rompendo cenários e situações que vêm da parte de Deus, para que mais pessoas possam ser alcançados por esse amor eterno. Desculpe, irmãos, para que mais pessoas possam ser conectados com o amor do Pai. Nós precisamos exalar esse amor que vem de Cristo. Nós precisamos entender e falar a todo tempo que esse amor é o que vai nos levar a romper barreiras. Esse amor, o perdão, a caridade, né? Fazer as coisas que Deus tem nos ensinado, vai nos ensinar cada vez mais a estar conectado com o Pai, a estar conectado com a palavra de Deus, a estar conectado com as coisas que vêm do Senhor. Ame a Cristo, ame teu irmão, exale o amor de Cristo para as pessoas, porque nós vemos que hoje a palavra do Senhor diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriariam,
Por quê? Porque as pessoas não estão buscando o verdadeiro amor. Elas estão buscando amor nas coisas. Então elas querem ter amor nos carros, nas casas. Se você tem algo para me oferecer, eu te amo. A partir do momento que você não tem mais nada, quando você perde tudo, as pessoas deixam de te amar. Então isso não é amor. Quando você está na saúde, você tem alguém do teu lado. Quando você tá na doença, você não tem. Então não é isso, irmãos. Nós vamos exalar o amor do Senhor. Nós vamos declarar com a nossa boca, através da oração, através da súplica. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos declarar a palavra de Deus para que todos aqueles que querem viver coisas extraordinárias do Senhor, viva e viva com abundância. Viva e viva na graça. Viva e viva conectado com esse Deus e com esse Pai que quer transformar a tua vida, a tua casa, o teu coração. Deixa Deus entrar no teu coração, deixa Deus entrar na tua vida, nos teus propósitos. Coloca Ele à frente de tudo. Coloca esse amor para exalar à frente de tudo. E vocês vão ver, e nós veremos que Deus tem guardado as nossas vidas e a promessa de Deus continua de pé. Então, no dia de hoje, receba essa palavra. Fique ligadinho que nós teremos o momento da nossa oração. E também eu quero deixar aqui para os irmãos, tá aí o nosso QR Code no cantinho da tela, acho que está desse lado, ao canto da tela, o QR Code, onde nós vamos fazer a oferta. Então tá aí o QR Code, igrejavinhedo@gmail.com. Faça a tua oferta, abençoe e oferte na casa de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Shalom Adonai. Pai querido, Pai de amor, aqui eu estou agradecendo, Senhor Deus, por esse momento de estarmos aqui orando e estarmos trazendo a Tua palavra, meu Pai. Ó Senhor Jesus, tudo posso naquele que me fortalece, Senhor Jesus. Para Ti nada é impossível, meu Pai. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ó meu Pai. Como é bom essas promessas, meu Pai. A Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, meu Pai. Por isso agora, Senhor Jesus, quando o Senhor recebe, meu Pai, os nossos pedidos de orações, nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor faz, Senhor Deus do céu, ó Deus do céu, aquela análise, Senhor Jesus Cristo, daquilo que é bom para nós, Senhor Deus do céu. Por isso acalma nossos corações, tira a ansiedade, tira a depressão, tira o medo, tira, Senhor, as rejeições, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus, com teu amor, meu Pai. Limpa, Pai do céu, as mentes negativas, as mentes que criam, Senhor Jesus, as alucinações, que criam, Senhor Jesus, ó, as perseguições. Tira, Senhor, da mente das pessoas a doença mental. Dai, Senhor Jesus, a alegria de viver. Tira os envenenamentos, Senhor, os fermentos da cabeça das pessoas, que elas, Pai do céu, que elas possam olhar para as outras e ver pelo amor. Tira os julgamentos, meu Pai. Cuida, Senhor Jesus, que elas possam, Senhor, ser edificadoras, meu Pai. Tira, Senhor Jesus, o julgamento, que a paz e a alegria vem de Ti, que elas sejam, Senhor, abençoadas com amor, que elas tenham gratidão pelas outras, que ao olhar uma pessoa, meu Pai, que possamos ver a Tua imagem, meu Pai, que sejamos pessoas, Pai, edificadoras, meu Pai. Ó Senhor Jesus, eu te amo tanto, meu Pai, te agradeço, Pai, por esse momento tão maravilhoso, meu Pai. Ó Senhor Deus, como é bom, Senhor, te agradeço demais, é muito bom estar na Tua presença, meu Pai. Como esse trovão que está passando aí, que ele vem, Senhor, Tua fala, falando, Senhor, conosco, meu Pai. Dai-nos, Senhor Jesus, ó Pai querido, meu Pai, ó abundância do pão de cada dia com abundância, meu Pai, que venha sobre as famílias os alimentos, que os produtores possam, Pai, fazer as produções, que haja chuva nos plantios, meu Pai, que haja chuva nos lugares certos, nas represas, meu Pai. Ó Senhor, livrando, Pai, as casas de acidente, de queda, meu Pai. Livra, Senhor Jesus, leva essa água, Senhor Jesus, que elas possam ir diretamente para os mananciais, Senhor Jesus. Senhor Deus do céu, aquieta, Senhor, o vento, meu Pai, que esses ventos não venham trazer os prejuízos, meu Pai do céu Todo-Poderoso, de
derrubar os telhados, meu Pai. Cuida e protege, meu Pai, a vida das pessoas, as nossas vidas, Senhor. Nos protege, meu Pai, com o teu amor. Pai querido, Pai amado, cuida também, protege os animaizinhos, meu Pai, que estão às nossas disposições ali, meu Pai, alegrando as casas, meu Pai. Cuida, protege, tira, Senhor, a violência, meu Pai, das pessoas, meu Pai, dos lares, meu Pai. Cuida, dá, Senhor, uma comunicação linda, uma comunicação leve, suave. Meu Pai, cria, Senhor, um coração aberto para o amor, meu Pai. Cria no coração dessas pessoas, Senhor Jesus, o teu amor, a tua alegria, meu Pai. Senhor, salva, Pai, salva as vidas que não te conhecem, meu Pai. Faz, Senhor Jesus, andarmos edificando vidas, meu Pai. Tu és tremendo, tu és maravilhoso, meu Pai. A tua palavra diz, meu Pai, que tu és, Senhor, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, Senhor Deus do céu. Tu és aquele que traz, meu Pai do céu, ó, alegria para vivermos, Senhor, cada momento de nossas vidas, Senhor. Que nos alegremos com o nascimento de uma criança, meu Pai. Que essas crianças sejam bem cuidadas na Tua palavra, meu Pai. Livra, Senhor Jesus, das palavras negativas, Senhor, dos vídeos, Pai, das atualizações. Que aquelas crianças sejam criadas no Teu amor, na Tua alegria, meu Pai. Ó, Senhor Jesus, conserva, Senhor, a alegria, Pai, das pessoas de enxergarem que não precisam, Pai, usar, ó, químicas para ficarem alegres, mas que a alegria vem de Ti, Pai. Senhor Deus do céu, abençoa, meu Pai. Abençoa cada família. Abençoa, Senhor Jesus, os hospitais, Senhor. Visita lá as UTIs, visita, meu Pai. Cuida, Senhor, daqueles lares que tem pessoas, ó, acamadas. Cuida delas, dá força para elas, Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, multiplica nossas forças, meu Pai, dá-lhe o seu unção, meu Pai, multiplica a unção, visita, Pai, cuida do bispetão, de toda a equipe, meu Pai, que possamos transmitir, meu Pai, e que haja, Senhor Jesus, ofertas, Senhor, maravilhosas, que as pessoas possam ofertar no teu amor, ofertar e ver a alegria que vem de Deus, meu Pai. Ó Senhor Jesus, Tu és tão tremendo, Tu és tão maravilhoso, que eu te agradeço, meu Pai. Ó Senhor Deus, é tão lindo, Pai, ouvir os pássaros cantando, as ondas do mar, o rio caindo naquele leito maravilhoso, levando a água, meu Pai. Faz, Senhor Jesus, isso é o sobrenatural de nossas vidas. Cuida, Senhor, que a chuva venha, meu Pai, mas que venha sem trazer transtornos, meu Pai, que elas caiam realmente nos lugares certos, meu Pai. Protege, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, Senhor, manifesta Tua presença, meu Pai. Entra com a Tua sabedoria, meu Pai, em cada um dos nossos corações. Ó Pai querido, meu Pai amado, Senhor Deus, Tu és tremendo. Multiplica, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, multiplica, Senhor Deus do céu, as nossas, Senhor Jesus, palavras de amor, meu Pai. Multiplica, Senhor Jesus. Dá-nos paciência, dá-nos, Senhor, alegria, meu Pai, de sentir, Pai, o momento de cada um, que o seu tempo, conforme está na Tua palavra Eclesiastes, que há tempo para tudo, meu Pai. Protege, meu Pai, cada uma das pessoas, que elas possam entender o tempo delas e elas possam respeitar-se uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, tremendo. Te agradeço, meu Pai, imensamente, meu Pai, por esses momentos de estarmos juntos, Senhor. Cuida de cada uma das pessoas. Cuida, Senhor Jesus, do trabalho, Senhor Deus. Cuida de cada etapa, Pai, em Teu santo nome, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, te agradeço por esse momento. Em nome de Jesus, com muito amor, Senhor. Em nome de Jesus, eu te amo e te agradeço. Amém. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, atentando para a sabedoria com o coração, inclinares os teus ouvidos ao entendimento
Se clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz. Se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a retidão para os homens retos e protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor conhece os caminhos da vida e conduz quem nele confia. A sabedoria salvará a tua alma, protegendo-te de todo mal. Então andarás no caminho da luz e os perversos não te poderão tocar. Ensina-me a contar os meus dias. Quero embarcar nos quatro cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas. Ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz, dia e noite, longe ou perto, ao
salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida.